Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. Veja bem, por que exatamente os seres humanos precisam alcançar a salvação aqui neste mundo? Repito, por que exatamente os seres humanos precisam alcançar a salvação aqui neste mundo? Você sabe a resposta? Veja bem, é mais simples do que se pode imaginar. Simplesmente porque no além, no mundo espiritual, não existe morte. Então você não precisa ser salvo no mundo espiritual, pois o corpo espiritual é eterno. Mas aqui neste mundo, este corpo é mortal. Este corpo está sujeito à morte. Por isso você precisa derrotar a morte, alcançar a salvação, adquirir a vida eterna aqui neste mundo e não no além. Por isso Jesus afirmou no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 28, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão. Você precisa adquirir a vida eterna aqui neste mundo para não passar pela morte, pois o que morre é o corpo, não o espírito. A partir do momento que você recebe a vida eterna, você passa a se tornar um espírito. O espírito, repito, é eterno. O corpo espiritual não morre, senão somente o corpo natural. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 26, acrescentou Cristo, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? O corpo morrerá, mas o espírito não. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, afirmou Jesus, o que é nascido da carne é apenas carne, mas o que nasce do espírito se torna um espírito. O espírito é a eternidade do homem. Você recebe a vida eterna ao despertar do espírito na carne. Quando isto acontece, você derrota a morte. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 24, afirmou Jesus, em verdade vos asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Como assim já passou da morte para a vida? Por acaso nós encontramos mortos? A resposta é sim, mortos espiritualmente, conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Disse Paulo, ele vos concedeu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Esta é a primeira morte. Não se reconhecer através do Espírito é a primeira morte. A segunda morte tem a ver com este corpo retornando ao pó da terra. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 11, diz, o que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, o que receber a vida eterna aqui, através do corpo, não experimentará a segunda morte, ou seja, a morte do corpo. Por isso, a salvação é adquirida aqui neste mundo e não no além. Por isso, você recebe a vida eterna aqui neste lugar. Pois só existe morte aqui, meu amigo. Não existe morte no além, na vida eterna, no mundo espiritual. Não existe morte, pois o corpo espiritual é eterno. Você precisa derrotar a morte, despertando do Espírito de Cristo na carne. Por isso, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 11, disse Paulo, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não porque o apóstolo Paulo estava aguardando a ressurreição lá no cemitério, mas simplesmente porque ele ainda não havia despertado do Espírito de Cristo na carne. Ele ainda não havia nascido do Espírito. Mas, após ter acontecido o despertar do Espírito, veja exatamente o que o apóstolo Paulo afirma no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Disse Paulo, Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Como assim? O apóstolo Paulo estava escrevendo esta carta do seu próprio punho. Isso significa que ele estava muito bem vivo. E o apóstolo Paulo nem mesmo havia sido decapitado. Então, de que morte foi que o apóstolo Paulo ressuscitou? Simplesmente o apóstolo Paulo, ele passou da morte para a vida, quando ele passou a se identificar através do Espírito, e não mais através do corpo. Quem se identifica através do corpo está se reconhecendo através da morte, pois este é o corpo da morte, e o Espírito é a vida. Por isso, no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 25, afirmou Cristo, eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o despertar do Espírito no homem é a ressurreição. E isso aconteceu com Paulo em vida. Ele passou a se reconhecer através de Cristo em vida. Disse Paulo, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a partir de então, o apóstolo Paulo já estava assentado nos céus, junto com Cristo. Ou seja, a morte já não poderia mais derrotá-lo. O corpo passaria pela morte, mas o espírito não.
Por isso, você derrota a morte a partir do momento que você passa a se reconhecer através do Espírito. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 2 diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É o despertar do Espírito de Cristo na carne que impede você de passar pela morte. Repito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Para você se ver livre da morte, você precisa alcançar a salvação através do corpo. Você precisa adquirir vida eterna através do corpo. E isso acontece a partir do momento que você nasce de novo. Quando você nasce do Espírito, você derrota a morte. Por isso que no livro do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 50 a 58, afirmou: este é o pão que desce do céu, para o que dele comer não morra. Você precisa adquirir a vida eterna, derrotar a morte aqui. Repito, este é o pão que desce do céu, disse Cristo, para o que dele comer não morra. Quem comer este pão viverá para sempre. Então você não passará pela morte. Você não passará pelo dano da primeira morte, nem pelo dano da segunda morte, quando você vier a despertar do Espírito de Cristo através do corpo. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 58, afirmou Jesus: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Veja bem, os apóstolos, eles passaram pela morte, o corpo humano deles, mas o Espírito nunca passou pela morte. É a partir do momento que eles passaram a se reconhecer através do Espírito, eles nunca passariam pela morte. O corpo humano deles, a veste do Espírito, morreu, mas o Espírito é eterno. Se derrota a morte a partir do momento que se passa a se reconhecer através do Espírito. Por isso Jesus afirmou: quem comer este pão viverá para sempre. E no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 51 a 58, ele afirmou: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus, talvez essa seja a sua indagação. Agora, conhecemos que tu tens demônios, morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte? És tu maior que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram. Quem você pensa que é? Talvez você passe a duvidar de Cristo. Veja bem, todos os profetas não estão mais por aqui, os apóstolos morreram. Abraão morreu, até mesmo o homem Jesus. Então, como que Jesus se atreveu a afirmar que quem crer nele nunca passaria pela morte? Como isso é possível? É possível porque Cristo não está falando do corpo, mas sim do Espírito. Uma vez que se nasce do Espírito, você se torna um Espírito. O Espírito não morre com o corpo. O Espírito é eterno, meu amigo. Por isso que diz: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, disse Cristo. E viu e alegrou-se. Disseram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos. E vistes a Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Quem exatamente o homem Jesus era antes de ter nascido através do seu próprio corpo? Antes dele ter nascido através do ventre de Maria, quem exatamente o homem Jesus era? Como é possível o homem Jesus existir há mais de 2000 anos atrás? A resposta é simples: ele era o Espírito. O Espírito é eterno. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, disse Cristo: eu sou o primeiro ser humano e o último. Deus é um em todos, todos nós somos um através do Espírito. Este Espírito é eterno, este Espírito não experimenta a morte. O mesmo Espírito de Cristo que estava sobre o homem Jesus era o mesmo Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, conforme consta no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. O Espírito de Cristo que estava sobre os profetas, o Espírito de Cristo enviado dos céus. O mesmo Espírito, o Espírito não morre. E há um só Espírito, se desdobrando através de todos, pois há um só Deus, e todos nós somos exatamente o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, disse Deus que ele envia o seu Espírito, então o corpo é criado. O corpo é apenas a vestimenta do Espírito de Deus. E se nós somos tanto o corpo
Quanto o Espírito de Deus, quem nós somos, senão o próprio Deus, tendo uma experiência inconsciente através do corpo? Por isso que diz, desperta tu que dormes. Se você não vier a despertar do sono da morte, você irá passar pela morte do corpo. Agora, se você vier a despertar e passar a se reconhecer através do Espírito, você terá derrotado a morte. Por isso que você adquire a salvação aqui neste mundo. Por isso que a vida eterna é adquirida neste lugar, para que desta forma você não passe pela morte do corpo. Você não precisa passar pelo horror da morte. Basta despertar do Espírito na carne. Basta nascer de novo. Basta passar a se reconhecer através do Espírito e não mais através do corpo. Desta forma você terá derrotado a morte. A morte, repito, só existe neste mundo. A morte só existe através do corpo, pois este corpo é mortal. Fora do corpo não existe morte.